Olá, meu nome é Isabela Brito, eu sou estudante de graduação em Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás, sou bolsista PIBIC e esse artigo foi escrito em colaboração com a minha orientadora, professora doutora Ana Lúcia Beck. O título do artigo é Palavra-Objeto, o uso da linguagem como gesto operativo na obra de Lúcia Nogueira. Lúcia Nogueira nasceu em 1950 em Goiânia, mas grande parte da sua vida e sua carreira se deu na cidade de Londres. Ela emigrou para Londres em 1975, onde ela estudou arte, e no final da década de 80, até sua morte em 1998, ela desenvolveu um trabalho principalmente que envolvia objetos cotidianos coletados nas ruas ou que ela colecionava de outras formas. Eu fui conhecer o trabalho da Lúcia Nogueira em 2018, quando houve uma mostra individual dentro da Bienal de São Paulo, em que existiam esses objetos, né, esses objetos cotidianos dentro da exposição, e foi muito importante para mim ter acesso às obras da Lúcia Nogueira aqui no Brasil e ter esse contato com os objetos. Nesse artigo, eu vou falar um pouco mais desse trabalho em especial, que ele é sem título. Ele foi realizado em 1997, então um pouco antes do falecimento da Lúcia Nogueira. E ele é composto de duas placas de ardósia escritas com giz, em que ela fez listas de objetos, ações, e ela vai alternando o inglês e o português. Em um texto curatorial, o Anthony Reynolds, que era marido da Lúcia, fala que esse trabalho ele é especial porque foi uma das últimas coisas que ela produziu em vida, e é como se ao escrever esses objetos ela conseguisse materializar, porque de outra forma ela não conseguiria. E eu achei isso uma coisa muito potente e quis investigar um pouco mais a relação da linguagem na obra da Lúcia Nogueira, porque a obra dela é baseada principalmente em objeto. Os títulos dos trabalhos com frequência são bastante significativos, mas chegar a escrever é bem raro na obra da Lúcia. Então, num conjunto de obras baseadas principalmente no objeto, como pode o texto existir simultaneamente com a imagem dentro dessa obra sem título? E seria a palavra um substituto adequado para o objeto frente à sua ausência? Um dos itens da lista é vidro com sangue. E isso escrito em português pode ter duas interpretações, que seria um recipiente contendo sangue ou também um pedaço de vidro com sangue, um caco de vidro. E pensar nessas duas imagens que existem ao mesmo tempo contidas nessa descrição me fez pensar em linguagem nessas múltiplas possibilidades. Por isso o termo palavra-objeto. Né? E pesquisando sobre a linguagem no campo da linguística cognitiva e também essa questão do recipiente, existe a metáfora do canal, que foi descrita primeiramente pelo Redi,
mas que eu me deparei na obra do Lakoff e Johnson, que é Metáforas da Vida Cotidiana, que é um livro bastante importante nesse campo, em que eles explicam a comunicação por essa metáfora, em que as ideias ou significado são objetos que estão contidos dentro das expressões linguísticas, que são o recipiente. Então, o ato de comunicar é enviar as expressões linguísticas, né, esses recipientes. E pensando assim, esse objeto dentro do recipiente, o termo objeto ele tem um significado bastante específico dentro do campo das artes visuais, que não é o mesmo, né, dentro da linguística cognitiva. E eu proponho uma aproximação com o conceito de imagem, ao invés de objeto. E no texto do Manguel, ele fala sobre a dicotomia palavra-imagem, contrapondo a palavra como algo que necessita de um contexto e a imagem como sendo capaz de existir inteiramente de uma forma independente, né? Então, a metáfora do canal é uma forma de entender como a obra da Lúcia opera no campo da linguagem, que é como metáfora. Então, entender esses objetos como metáfora, até quando eles estão descritos em linguagem. Então, o caráter da palavra dentro dessa obra é capaz de localizá-la simultaneamente como imagem e verbo, objeto e recipiente. Então, ela transita nas duas linguagens, né, verbal e a visual, especialmente nessa obra. Então, a gente pode entender a palavra objeto como esse portal para dois entendimentos simultâneos e conflitantes. E o entendimento da obra de Lúcia como no campo da linguagem, né, ela usar a linguagem como gesto operativo abre muitas possibilidades de interpretação dos seus trabalhos com objeto, sendo metáforas, né? E é isso, aqui as minhas referências. Muito obrigada.